Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz e hoje eu vou falar sobre três pragas terríveis contra as suas plantas. Se você cultiva pitais no quintal, no vaso, na fazenda ou mesmo na varanda, provavelmente já deparou com um problema que tira o sono de qualquer produtor: as pragas. Elas aparecem de repente, se espalham rápido e quando você nota, os cladódios já estão fracos, murchos ou apodrecendo. Mas o que muita gente não sabe é que três pragas específicas estão entre as mais letais para a pitaia. Elas são silenciosas, espertas e se escondem nos detalhes. E o pior, muitos acabam apelando para venenos fortes, prejudicando o meio ambiente, os polinizadores e até a própria saúde. Neste vídeo você vai descobrir, com base em livros clássicos de fruticultura tropical e recomendações da Embrapa, quais são as três pragas mais terríveis da pitaia e como acabar com elas usando soluções caseiras, baratas, seguras e eficazes. Vamos te mostrar o que cada uma dessas pragas causa, como diferenciá-las e qual representa o maior risco para a saúde da sua planta. E se você ficar até o final, vai aprender um truque que poucos conhecem para manter a sua pitaia forte e protegida o ano inteiro. Prepare o caderno ou a nota do celular, porque essas receitas funcionam de verdade. Vamos começar falando das cochonilhas. Eu já falei das cochonilhas em outros vídeos, mas elas são os vampiros da seiva, vilãs das pitaias. E como identificar? Elas são pequenas bolinhas brancas, como algodão ou farelo, e ficam grudadas nos cladódios. Em algumas espécies, são rosadas ou avermelhadas. Ao apertar, elas soltam uma substância avermelhada. E os danos que elas podem causar? Primeiramente, elas sugam a seiva da planta, enfraquecem o crescimento e favorecem fungos negros, a famosa fumagina. Elas reduzem a fotossíntese e causam desfolhamento de flores e frutos. Esta planta foi atacada por cochonilha e apresenta um diagnóstico de fumagina. Para acabar com as cochonilhas, nós precisamos combatê-las. E para isso, temos aqui uma solução caseira e eficaz. Os ingredientes são 1 litro de água, 100 ml de álcool 70, 2 colheres de sopa de detergente neutro e 1 colher de sopa de vinagre branco. E o modo de preparo e uso é o seguinte: misture todos os ingredientes em um borrifador limpo. Agite bem antes de aplicar. Pulverize sobre cochonilhas em locais de infestação, de preferência no final da tarde. Repita a aplicação a cada 5 dias, por pelo menos 2 semanas. Pode-se também remover focos com cotonete embebecido em álcool 70. A segunda praga que vamos apresentar aqui é a broca do cladódio, um inimigo invisível. E como identificar? Buracos minúsculos nos cladódios, geralmente com presença de resina ou líquido escuro. Partes da planta começam a secar ou apodrecer de dentro para fora. Em ataques severos, ramos caem ou necrosam. E os danos causados? A larva perfura a planta internamente, criando galerias que causam necrose, porta de entrada para fungos e bactérias, e finalizando com que ela pode levar à morte de ramos inteiros. Temos aqui um bom exemplo de uma pitaia que foi atacada pela broca do cladódio e ficou bem danificada. Uma solução muito eficaz e caseira para a broca do cladódio é a fumaça de cigarro macerada com detergente. Os ingredientes: 2 pontas de cigarro sem filtro, 500 ml de água e 1 colher de sopa de detergente neutro.
O modo de preparo não chega a ser difícil. Triture os cigarros e coloque de molho em 500 ml de água por 12 horas. Coe com um pano fino ou filtro de papel para remover todos os resíduos. Adicione o detergente à solução e misture bem. Pulverize diretamente nos orifícios dos cladódios e ao redor das áreas danificadas. Isso tem que ser 2 vezes por semana. Importante, sempre aplique no fim da tarde e jamais em horário de sol forte. Remova os ramos muito atacados com faca esterilizada e queime os resíduos. Precauções: evite aplicar em plantas recém-plantadas. Não use cigarro com filtro, pois reduz o efeito do inseticida da nicotina. A terceira praga vilã das pitaias que vamos apresentar é o ácaro vermelho, que é um silencioso destruidor. E como identificar? Manchas amareladas ou avermelhadas que evoluem para um aspecto seco e áspero. Fios finíssimos como teia de aranha. Ataca com mais frequência em clima quente e seco. E quais os danos causados? Interrompe a fotossíntese, enfraquece a planta e reduz o florescimento. E em casos graves, causa a morte dos ramos. Aqui está o exemplo de uma planta que foi atacada pelo ácaro vermelho. Podemos utilizar também uma solução eficaz e caseira para esse inimigo. Os ingredientes são 1 litro de água, 1 colher de sopa de óleo de cozinha, 1 colher de chá de detergente neutro e, opcional, 1 colher de sopa de enxofre em pó. Como os outros 2 anteriores, o modo de preparo e uso é muito fácil. Misture os ingredientes no borrifador e agite bem. Aplique à noite quando os ácaros estão mais vulneráveis, não a sol. Pulverize toda a planta, inclusive parte de baixo dos cladódios. Repita a cada 4 dias até o controle total. Para facilitar, eu deixei aqui uma tabela onde há uma comparação direta entre as 3 pragas. Nessa tabela tem aqui 5 campos. O campo com o nome da praga, como é a visibilidade, o dano que essa praga pode causar direto à planta, se há risco de morte, o nível do risco de morte, e também o nível de controle que tem que ter sobre essa praga. Precauções pessoais. Antes de aplicar qualquer solução, mesmo as caseiras, é essencial tomar alguns cuidados para proteger a saúde. Anote aí essas precauções simples, mas muito importantes. Use luvas de borracha ou nitrilha. Use máscara ou pano no rosto. Proteja os olhos com óculos de segurança. Evite aplicar sob vento forte. Mantenha crianças e animais longe durante a aplicação. Armazene as soluções com rótulo e bem fechadas. Lave bem as mãos e o rosto após a aplicação. Soluções caseiras são aliadas poderosas, mas podem ser usadas com responsabilidade. Segurança em primeiro lugar, tanto para a planta quanto para o cultivador. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Vou deixar aqui para vocês 5 dicas de prevenção contra essas pragas terríveis.
Faça inspeções visuais semanais. Mantenha a planta arejada com podas leves. Nunca exagere na adubação nitrogenada. Evite restos de vegetais no solo. E use substratos bem drenados para vasos. Cuidar de pitaias é um prazer, mas exige atenção. As pragas são oportunistas. E se você não agir rápido, elas vencem. Com soluções simples, acessíveis e eficazes, como mostramos aqui, você pode manter as suas plantas fortes, bonitas e produtivas, sem agredir o meio ambiente. A cochonilha, a broca e o ácaro são só parte do desafio, mas você agora está preparado para enfrentá-los. E lembre-se, prevenção sempre será melhor do que um tratamento. Então, gostou do conteúdo? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem cultiva pitaias ou sonha em plantar a sua. Escreva aqui nos comentários qual dessas pragas já atacou a sua planta e qual a sua solução funcionou melhor. E se você quiser vídeos sobre adubação natural, polinização manual ou enxertia de pitaias, comenta aqui embaixo também. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima e que a sua colheita seja doce e farta. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo.